Olá pessoal, eu estou com mais uma correção da atividade 6 de matemática que vai servir também como revisão para a próxima semana. O tema matriz e a primeira questão. Determine a matriz correta. A é igual a IJ 2 por 3. Quer dizer o quê? I quer dizer linha e J quer dizer coluna. E uma matriz 2 por 3 quer dizer que ela vai ter duas linhas e três colunas. Tá o quê? A e J é igual I mais J. Primeiro a gente vai montar essa matriz, né? Como se monta? Já que eu tenho duas linhas e três colunas, então aqui vai ser A1, que é A de uma linha e primeira coluna. A12, A13. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. No caso, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha e terceira coluna. Então, a gente vai fazer, tá? Vai aplicar essa operação I mais J. No caso, I é linha e J é coluna. Então, vai ser a soma de linha mais coluna. Nessa primeira, A1 vai ser igual 1, que é de linha, mais 1, que é de coluna. 1 mais 1 vai ser igual a 2. Aqui a segunda, A21, segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar 2 mais 1, que é igual a 3. Fazendo aqui dessa segunda, A12 vai ser igual a 1 mais 2, que eu sempre estou somando a linha mais a coluna, que foi o que o problema me disse aqui. 3. A22. 2 mais 2, 4. No caso aqui, essa terceira coluna e primeira linha, né? A13 vai ser igual 1 mais 3 igual a 4. E vamos pegar aqui o último, A23, que é a segunda linha e a terceira coluna. 2 mais 3 igual a 5. Então, eu vou ter aqui a matriz, né? A gente vai fazer. Quem é o valor de A1? Vai ser 2. Quem é o valor de 2, 1? 3. Aqui você já poderia fazer direto, sem problemas. Eu fiz passo a passo para que você entendesse. Só era fazer 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. Valores iguais. 1 mais 3, 4. E 2 mais 3, 5. Eu tenho aqui a matriz 2 por 3. Então, a opção correta é o item A. Eu não coloquei todas as opções por conta de espaço mesmo. Mas aí, como eu estou colocando aqui a resposta correta e dizendo o item, vocês podem encontrar aí na atividade de vocês. Pessoal, aqui vem com a segunda questão, né? Determine a matriz B, no caso de agora a matriz B, e a gente vai transformar ela, né? Colocar de acordo com o que a gente fez na questão anterior. B e J, todos já sabem que é linha, e J é coluna, e a matriz 2 por 2 é uma matriz quadrada, onde tem duas linhas e duas colunas. De modo que B e J seja igual a 2 vezes I menos J. Na questão anterior era I mais J. Aí agora a gente vai usar essa outra operação aqui, ó. A gente vai fazer da mesma forma a matriz, só que agora vai ser duas linhas e duas colunas. Então, A1, que é primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. E A22, a segunda linha e segunda coluna, né? Matriz 2 por 2. E aí a gente vai descobrir quais são os valores dela. No caso, vai ser essa operação aqui, 2 e J. A1 vai ser igual a 2 vezes quem é I, 1, menos quem é J, 1 também. Então, você vai fazer 2 vezes 1, aqui no caso é 1, perdão. 2 vezes 1, que é linha, menos J, que J vai ser 1, que é coluna.
Então, você faz 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. A21 vai ser igual a 2 vezes o valor da linha, que é 2, menos J, que é o valor da coluna, que aqui o valor é 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Próximo, A12. 2 vezes o valor da linha, menos o valor de J, que é 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. E A22, né? Então, vai ser igual a 2 vezes o valor da linha, que é 2, menos o valor de J, que também é 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Então, aqui eu tenho uma matriz. Primeiro valor da matriz, 1. Lembrando que na outra também eu ganhei tempo, né? Essa aqui, você tem a mesma forma de ganhar tempo, só é você fazer. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. Tenho aqui os valores da matriz, né? 1, 0, 3, 2. Temos aqui o valor da matriz, né? Os números da matriz, 2 por 2. E o item correto é o item C. Pessoal, a questão 3 é calcule os termos desconhecidos. Aqui eu tenho duas matrizes, uma formada com letras e outra formada com números, todas elas 2 por 2, duas linhas e duas colunas, certo? E como essa aqui está dizendo que essa matriz, essa primeira matriz é igual à segunda, vocês vão perceber na atividade de vocês as opções lá. Tem várias opções de A, D, com os valores para A, B, C e D. Mas se ela está dizendo que é igual, o que eu posso dizer? Que aqui, quem vai ser o valor de A? A vai ser igual a 6, porque está na mesma posição e elas estão se igualando. B vai ser igual a 3. C vai ser igual a 5. E D vai ser igual a 8. Então, a opção correta é o item A. Se uma matriz é igual a outra, então, obviamente, A vai ser respectiva ao número 6, B a 3, C a 5 e D a 8. Então, a opção correta é a opção A. Questão 4. Dadas as matrizes, calcule A mais B. Então, aqui ele me deu a matriz A com esses valores, a matriz B com esses valores e a matriz C com esse. Então, o que eu vou fazer? Se ele pediu para mim calcular A mais B, então eu vou somar a matriz A com a matriz B. No caso, vai ser, eu vou pegar esse primeiro número com esse primeiro, no caso, primeira linha, primeira coluna, e somar com primeira linha, primeira coluna do B. Então, vai ser 2 mais 4, 6. 4 mais 1, 5, que eu peguei a primeira linha com a segunda coluna. Aqui também eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna e só somei. 0 mais 7, 7. 1 mais 0, 1. Então, aqui eu transformei, né, em uma única matriz. Calculei A mais B e deu essa matriz aqui. Então, aqui o item D é o correto. A questão 5 pediu como base as matrizes da questão anterior. Então, com base na questão anterior, determine a soma A mais B mais C. Então, aqui você vai pegar as três matrizes e somar. E aí, você vai fazer uma coisa só. Você vai pegar da primeira matriz a primeira linha, primeira coluna, da segunda matriz, que a gente vai fazer sobre a primeira linha, primeira coluna. E no item C, primeira linha e também primeira coluna, e assim sucessivamente, como a gente fez na questão anterior. No caso aqui, eu vou somar 2 mais 4, 6, mais 3, 9. 0 mais 7, 7, mais 5, 12. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5.
1 mais 0, 1. 1 menos 2, no caso, vai ficar menos 1. Uma matriz 2 por 2 e a opção correta é o item C. Na questão 6, diz o seguinte: determine x, y e z, sabendo que aí ele me deu as duas matrizes, que somando vai dar igual a essa terceira matriz. No caso aqui, eu vou fazer, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar a primeira, que são matrizes colunas, né, por ter só uma coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha, primeira coluna, somar com primeira linha, primeira coluna e igualar a 10. No caso, para descobrir o valor de x, vai ser x mais 3 igual a 10. Aqui eu isolo x, que vai ser igual, repito o valor que está depois da igualdade, que é 10. Esse 3 que está somando, ele vem para o outro lado diminuindo. X vai ser igual a 10 menos 3, 7. Vou fazer a mesma coisa com y. Y mais 1 igual a 4. Isolando y igual, repito o que está depois da igualdade. Esse número que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Y vai ser igual a 4 menos 1, 3. Agora eu vou fazer com z. Z mais 5 é igual a 5. Isolando z, vai ser igual a 5. Esse número que está positivo passa para o outro lado negativo, então z vai ser igual a 0. Então, eu tenho aqui, ao invés de x, qual o valor de x? 7. Ao invés de y, que eu descobri o valor, 3. E ao invés de z, eu tenho 0. E aí, a gente vai somar para saber se a igualdade é verdadeira. 7 mais 3 igual a 10. 3 mais 1 igual a 4. 0 mais 5 igual a 5. Então, essa opção aqui é a opção B. O item B que está correto. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de procurar o professor, tá bom? Para que ele consiga te explicar, para que você faça uma avaliação parcial bem feita. E os professores estão aqui para facilitar a vida de vocês. Qualquer coisa pode nos procurar. Pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos extras, né? Porque vocês vão fazer a avaliação parcial. Então é bom a gente ver o que a gente viu nas questões anteriores, apesar de vocês estarem com o vídeo já da gente gravado também, né? Que é bom, se vocês tiverem alguma dúvida, rever os vídeos da gente explicando as questões, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de matrizes, para dizer o total de linha, de coluna, qual é o valor A1, A1, A2, enfim. Essa primeira aqui, eu tenho uma matriz 2 por 3. Como é que eu sei que a matriz é 2 por 3? Porque eu tenho duas linhas, que é na horizontal, e tenho 3 colunas na vertical. Então, eu posso dizer que ela é uma matriz 2 por 3. Digamos, se eu quiser saber qual era, por exemplo, o termo ou o elemento 2, 3 dessa matriz, seria menos 7, porque estaria na segunda linha e na terceira coluna. Então, esse termo aqui é A2, 3. Segunda linha e terceira coluna, certo? Esse segundo exemplo aqui, eu tenho uma matriz 1, 5. Por quê? Porque eu tenho apenas uma linha e tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Essa matriz aqui é chamada matriz linha. Por quê? Porque é a matriz que só tem uma linha. Então, ela é chamada matriz linha. E se eu quiser saber qual era o valor, digamos, A13. Qual era o valor A13? No caso, seria esse valor aqui. Por quê? Era a primeira linha e terceira coluna. Eu tenho esse outro exemplo de matriz, que é uma matriz quadrada. O que é matriz quadrada? Onde eu tenho o mesmo total de linhas e de coluna. Aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Ela também é chamada matriz nula. Por que matriz nula? Porque ela é composta apenas por zero.
Esse outro exemplo de matriz, aqui eu também tenho uma matriz quadrada, 2 por 2, pode ser 3 por 3, 4 por 4 também, né? E aqui, se eu pedisse para você dizer, me dê o valor do número da matriz, do elemento A22, no caso seria qual? Seria esse valor aqui, porque eu estou na segunda linha e também segunda coluna. Tem um outro exemplo de matriz. Essa matriz aqui, ela são 3 linhas e uma coluna. Ela é chamada de matriz coluna, por ter apenas uma coluna. E tenho esse outro exemplo que são duas matrizes, 2 por 2, por conta de ser duas linhas e duas colunas. E eu também posso chamar ela de uma igualdade de matriz, porque os mesmos valores de A também são os mesmos valores de B. Então, ela pode ser uma igualdade de matriz. Então, quando um termo vier uma questão vier para você dar o termo A11, A21, A23, é só você ver qual colocação tem a linha e a coluna. E se for para somar esses valores, digamos aqui um exemplo, eu peço a soma dessas duas matrizes aqui, A1 da matriz A mais A21. Você ia pegar, qual é o termo da matriz A1? Vai ser 2. Mais o da segunda, que é o da matriz B, ia ser 2, 1. Segunda linha, primeira coluna, 19. Então, você ia fazer a soma, 2 mais 19, 21. Então, é muito simples você resolver. É só você saber que linha é na horizontal e coluna é na vertical.